Estamos ao vivo? Olá! Boa noite, gente! Aqui estamos, terça-feira. Obrigada pela presença. Olá! E chegou! Olha, nossa convidada já está aí. Muito feliz que essa semana é toda dedicada a você, professora, professor de inglês. Se você não é professor, professora de inglês e está aqui hoje para conhecer ou para rever a Neiro Elke Norberto, bem-vindo, bem-vinda. Tenho certeza que você não vai perder sua viagem. Essa nossa convidada de hoje, eu conheci há alguns meses atrás. A gente faz uma mentoria juntas de negócios digitais, né? Quem está passando do negócio físico para o negócio digital precisa aprender um monte de coisa, né? Imagino que vocês entendam bem sobre isso. E foi um prazer enorme. Todas as vezes que a Neiro Elke fala, todo mundo presta atenção, porque é sempre um insight. É incrível. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque do pouco tempo que a gente se conhece, ela já causou um impacto na minha vida muito positivo, tá? E vocês merecem, porque os tempos que a gente está passando agora têm colocado à prova todas as nossas habilidades, né? Tem gente que pensa assim que essa mudança do presencial para o online virou um EAD, um ensino à distância. Não, gente, isso é emergencial. Isso é uma loucura, né? Quando a gente trabalha com crianças pequenas, isso fica mais claro ainda, né? A gente não estava preparado. A gente está se preparando, consertando o avião voando, certo? E isso acaba tendo impactos muito negativos na nossa autoestima, na nossa autoconfiança como profissionais, né? Numa profissão que já é delicada, porque é constante o contato com pessoas, a demanda é constante dos outros e da gente mesma com a gente. Então hoje eu vou perguntar, se vocês quiserem, mandem as suas perguntas para a gente fazer para a nossa psicóloga que está aqui hoje, a Neiro Elke Norberto. Vamos falar com ela? Deixa eu encontrar ela aqui. Bem-vindos! Olha só, que bom vê-las. Olha, chegou. Olá! Olá, tudo bem? Você está me ouvindo bem ou é melhor esperar um pouco? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá. Se começar Se não alguma te- microfonia, eu te aviso. Isso, se der alguma coisa, me avisa que eu ponho o fone aqui. Que eu vou resistindo a ele até a hora que precisa. Eu sei como é. Mas vamos lá. E Ai, aí, que que bom que você prazer pode estar vir. aqui, né? Que honra a minha ter tido Imagina. tantas palavras como você colocou agora. Para mim é sempre um prazer. Também foi uma grande alegria mesmo e uma honra ter te conhecido e principalmente saber o que você faz, né? Primeiramente, eu sou professora e eu falo que eu sou professora por gratidão, sabe? De tanto que eu considero essa profissão algo muito acima de qualquer tipo de competência, né? Porque quem realmente se propõe a ensinar, a qualificar, a melhorar a vida de alguém, é alguém muito especial. Então, professor, e olha que assim, eu vou falar aqui hoje, inclusive, sobre isso, né? Sobre autoconfiança. O que é isso? O que é autoconfiança? Em qualquer lugar que você esteja, em qualquer momento da sua vida, por situações que você passe, né? Mas eu tenho um carinho muito especial pela essa profissão de professor, professora. E quando eu fiquei sabendo que você estava facilitando muito para esse universo, as professoras de inglês para crianças pequenas, eu lembrei imediatamente dos meus meninos, que eram pequenos, quando me pediram para fazer inglês, né? Eles estavam com 4 anos de idade, eu coloquei eles na escola com 3 anos, mas mais faltou do que foi, porque eu não queria deixar aí, eu queria ficar com eles um pouco.
Mas eles também pediram, mãe, eu quero ir para a escola, porque via um monte de criança indo para a escola com mochilinha e tal. Eu falei, ai, meu Deus, vamos lá, bora lá. Fiquei 2 meses na porta da escola, sem que ninguém soubesse, só para assegurar, né, que estava tudo bem. Mas assim, eu confiava muito nas professoras. E elas sempre é que me deram toda a tranquilidade do mundo, né, de eu deixá-los lá. E aí eles são gêmeos, isso facilitava um pouco também. E com 4 anos eles estavam no Jardim 1, né? Porque eles entraram no maternal no final do Jardim 1. Eles ouviram uma professora de inglês, foi lá fazer propaganda, porque a escola deles ia ter uma escola de inglês dentro da escola. Aí eles não tiveram dúvida, né? Mãe, eu quero fazer inglês. Eu falei, meu Deus. Eu até hoje não falo inglês, mas o Eduardo, meu marido, foi para a escola de inglês com 9 anos de idade, apaixonado por inglês, fez inglês até 18 anos, por paixão, até hoje é apaixonado. Eu falei para ele, ai, mas será que é a hora? Todo mundo fala, né, que primeiro alfabetiza no português e tal, né? Ele falou, eles estão pedindo, o que você acredita? Eu falo que a hora então é essa, vamos deixar. Pode ter certeza que não atrapalhe nada, não atrapalhe Não nada. atrapalhou. Só crescendo. Eu sempre fui muito próxima das professoras deles, né? Porque eu sempre gostei muito desse universo. Quero parabenizar todas vocês, porque eu falo sempre, né? Todas e todos aqui, eu falo sempre que vocês me ensinam muito e foram grandes referências para mim, no sentido de eu não me vitimizar com 2 ao mesmo tempo, sendo que eu chegava lá, vocês estavam com 15, com 20, né? Estavam uma mais uma no máximo e tal, dando conta daquilo ali. Eu ficava encantada e eu falava, meu Deus, eu preciso ter, né, ter essa clareza, porque eu fui me dando conta o quanto o professor, ele facilita tudo pela clareza que ele tem, né? Pela clareza que vocês têm. E aí as regras eram muito claras e eles obedeciam e faziam e eram enlouquecidos para chegar esse dia desse inglês, que eram 2 vezes na semana e tal, e fazem até hoje, vão se formar agora, eles têm 13 anos, né? Se formam no final desse ano com 14 e, assim, só tenho a dizer que parabéns para vocês. Eu acho o máximo, porque o quanto eles avançaram com isso, né? O quanto eles leram mais, o quanto eles viram mais coisas, mais filmes, mais literatura de um modo geral. Então, eu fico toda hora que eles assistem filmes sem legenda, né? Dá conta já de Nossa! ver. Doida para abrir essa fronteira para a gente ir Pois embora e ver eles lá conversando com todo mundo. Porque quando a gente foi na Disney, eles não falavam ainda, né? Estavam com 5. Então, eu falo assim, que qualquer tipo de profissão, né? Aqui hoje eu quero que vocês aprendam. Eu não estou aqui para falar que professor é a melhor profissão, mas eu quero falar que se foi a sua escolha, é a melhor profissão, né? Por quê? Porque eu estou aqui hoje para te dizer assim, que qualquer profissão, e inclusive para mim isso fez sentido, porque eu sou psicóloga e eu vim de uma família que considerava a profissão somente medicina, né? No máximo direito, odontologia e tal, engenharia, aquela coisa mais tradicional. Então, assim, não, psicologia não era profissão. Mas eu falo que eu tinha que ser psicóloga, porque isso me fez, né, olhar a psicologia de uma forma que, por que não? Por que psicologia não pode ser uma boa profissão? Briguei com ela muito tempo, né? Falei muitas vezes para mim, isso não tem valor, eu não vou ganhar dinheiro, que não sei o que lá, que não sei o que lá, né? Falei muito, quis largar a psicologia todo dia, enquanto eu fiz psicologia, né? Falei, não quero essa profissão e tal, até eu me encantar com professores de psicologia. Né? Me encantei com determinados professores. E é isso que eu quero falar para vocês aqui hoje, né? Que autoconfiança é justamente o como você faz, o que você faz, né? Autoconfiança é a capacidade que você tem de olhar o que você é, né? O que você escolhe e fazer aquilo ser especial. Você colocar isso acima
de qualquer outra coisa. E não deixar absolutamente ninguém, crise, momento, governo, tirar isso de você, né? E isso, para mim, eu coloquei isso em prática a duras penas, né? Eu falo que, assim, foi um caminho longo que eu quero sempre encurtar para as pessoas hoje. Então, a partir do momento que eu entendi isso, quando eu me encantei, por isso que eu falo, professor na minha vida foi tudo. A partir do momento que eu incluí, inclusive, os meus pais como os meus maiores professores, né? Que é disso que eu vou falar hoje também, né? Da Eu tenho uma frase importância. sua que eu quero que você destrinche ela aqui pra gente hoje. Porque a Neiroelk, gente, tem cada frase que te deixa atordoada assim uns 2 dias, pensando, refletindo. Ela te cutuca, né? Faz aquelas provocações, aí você fica ali, será? Será? Quando você se dá conta, mudou alguma coisinha dentro de você. Tem uma coisa que você fala, Neiroelk, que eu até anotei, porque eu falei, não posso esquecer. Quem não ressignifica a relação com os pais não aprende a ser autoconfiante. O que você me diz disso? Isso. Não tem a menor chance de ser autoconfiante, né? Por quê? Porque a nossa base, né? A nossa fonte, a nossa origem são os nossos pais, né? Então, a partir do momento que eu não olho para essa minha relação com eles de uma forma respeitosa, reconhecida e, principalmente, não os vejo como os meus melhores e maiores professores, eu não exercito uma grande habilidade que a autoconfiança tem como base: aprender. Quem não aprende com os pais, não aprende de si mesmo e não aprende com ninguém e não vai saber ensinar. Por quê? Eu só sei ensinar, e isso para mim foi muito vivido. Eu só sei ensinar aquilo que de fato faz sentido na minha vida, certo? Eu só sei verdadeiramente transformar alguém quando aquilo faz sentido primeiro na minha vida. E se eu tenho uma relação de mágoa, de raiva, se eu me sinto vítima dos meus pais por algum motivo, né? Porque eles não tiveram mais cuidado comigo, porque eles não foram mais cuidadosos, porque eles não foram mais atenciosos, porque eles tinham uma forma de educar que eu não gostava, eu tive uma educação, né, agressiva, verbalmente, ou fisicamente, ou psicologicamente, eu fui abusada, eu fui abusado, né? Eles fizeram muita violência psicológica, então não tem jeito, Neiroelk, de eu ressignificar isso, não tem jeito de eu gostar, e eu falo isso agora, assim, sem medo nenhum de errar. Você não precisa amar, você não tem que amar seus pais, nem a história que você viveu com eles, né? Por quê? Porque amor é uma coisa que a gente, né, desenvolve, que a gente acha bom, que você olha e fala, nossa, que bom. Mas você precisa respeitar, você precisa reconhecer, você precisa entender, né, que você veio de lá e que antes de serem seus pais, eles foram filhos, eles não nasceram seus pais, né? Isso é a maior fonte para você ressignificar a história. Quando você tira de você aquela atenção, né? Quando você volta para a realidade e fala, não, a vida dos meus pais não começaram comigo. Começaram muito antes, né? Então, eles foram filhos primeiro. E depois que eles se tornaram meus pais. Então, tudo que eles trouxeram dos meus avós, que trouxeram dos meus bisavós e tataravós, né? E que cada pessoa merece o reconhecimento e um lugar no seu coração, na sua vida, né? Na sua realidade. Por quê? Eu falo porque você precisa ser grata aos seus pais. Ah, Neiroelk, eu não consigo. Consegue. Você não está sendo grata nesse momento, ou grato, porque você está olhando para eles somente com você. E não para eles como eles. Como o quê? Pessoas que vieram
antes de você tiveram a realidade deles, aprenderam com os pais dele e deram o melhor deles para você. Mas você não gostou? Tudo bem. Mas eles deram o melhor. É o que Assim você como você fala. também está dando, né? Você fala assim, eu achei sensacional. Você falou, os pais, eles sempre dão mais do que eles receberam para os filhos. Sempre, sempre. É fato. Por quê? Porque cada geração, ela traz o aprendizado da anterior, né? Então, muitas coisas que eu sou hoje, só sou hoje por tudo que eu trouxe deles. E quem são eles, né? Meus pais falavam muito assim, eles eram, meu pai era fazendeiro e tal, né? Minha mãe também, tudo no interior. Eu trabalho duro para trazer vocês para a cidade, para vocês estudarem, terem uma vida melhor, né? Sim. Então, assim, do jeito deles, da forma deles, do jeito que eles acreditavam que era melhor. Então, todo pai e toda mãe dá para o filho mais do que ele recebeu. Todo, todo. A gente é porque não tem o hábito, Roberta, de procurar saber das histórias dos nossos pais, né? Mesmo que eles não estejam mais aqui, mesmo que eles te abandonaram, tem gente que fala assim, mas meus pais já faleceram, me abandonaram, como é que eu vou saber da história? Se você não tem condição, o que é autoconfiança? Vamos lembrar? A autoconfiança é você reconhecer o que você tem. A autoconfiança é a capacidade que você tem de se colocar abaixo dos seus pais, porque você é filho, filha, e acima de qualquer outra pessoa ou coisa ou bem material, certo? Ninguém, governo, pandemia, pode tirar a sua paz. Ninguém, absolutamente ninguém. Né? Então, muita gente não quer ser autoconfiante ou acha ruim. Melhor, mas como que eu vou me colocar em primeiro lugar antes dos meus filhos, antes do meu casamento, antes da minha profissão? Sim, porque primeiro você é filha, filho, depois você é homem ou mulher. Depois vem os outros papéis. E nas ordens, né, da vida, vamos dizer assim, existem três lugares, três leis que a gente jamais, Bert Hellinger fala muito isso, né, Viktor Frankl fala também, que você jamais pode infringir, que é a lei do pertencimento. Você pertence aos seus pais. Você pertence ao regime daquela família, né? Você veio de lá. A hierarquia, que é o reconhecimento de uma ordem. Então, os meus pais são mais importantes, maiores, mais fortes do que eu, né? Em termos de reconhecimento de lugar. Não quer dizer que eu não vou poder avançar mais do que os meus pais. Eu vou poder avançar, ter mais dinheiro, né? Fazer da minha profissão uma profissão diferente. Até porque todo pai e toda mãe quer ver o filho além deles. Todos. Todos. E eu já trabalhei em sistema penitenciário, aqui em Goiânia, de estagiário, mesmo aqueles psicopatas, mesmo aquelas pessoas altamente, né, criminosas, na hora que falavam dos filhos, eles, não, mas eu quero uma vida melhor para os meus filhos. Mas é isso que eu sei fazer, mas eu quero que eles façam diferente. Claro que tinha aqueles que falavam, não, a vida é isso mesmo, doutora, vai ter que ser assim e tal. Mas por quê? Porque ele conhecia só aquele universo. E para ele aquele universo era o melhor. Né? Então o abusador ele tem esse pensamento. Como ele não ressignifica a relação com os pais dele, o que ele faz? Ele abusa de novo. Por quê? Porque ele não aprendeu. E o que é a base da autoconfiança? A aprendizagem. Se você não aprende, você não tem chance de ser autoconfiante. E se você não aprende, é porque você ou tem uma revolta, ou tem uma mágoa, ou tem algo que você traz dessa relação dos seus pais que te impede de colocar essa mais benéfica característica que eu falo que é pelo que você tem que ser grato ou grata. Aprender. Seus pais, né, quando fizeram você, eles te deram essa capacidade, né? E o mais importante, que eu deixei para falar agora, exatamente por que, Negrão, que eu tenho que ressignificar a minha relação com os meus pais.
O Juan Garriga é um mestre para mim, ele é um psicólogo da abordagem gestáltica, a mesma que a minha, e também um constelador. Né? A abordagem gestáltica, ela trabalha muito o, o momento, a realidade da pessoa. Se é o que ela traz do passado, o presente ou o futuro, a gente vai trabalhar. Né? Mas ela não enfatiza tanto a relação com os pais. Quem enfatiza muito, de uma forma até mais ampla, vidas passadas, né? ou a realidade familiar, é a constelação. Ou a teoria sistêmica. Na faculdade eu tive, antes da constelação, eu tive contato muito mais com o pensamento sistêmico, que era uma abordagem que trabalhava justamente todo o sistema familiar e tal. Então, por isso eu não me tornei consteladora no sentido de constelar no consultório, né? Sou consteladora, fiz cursos, mas fico só na mentoria, né? Não na constelação. Então, acho super interessante, mas a minha pegada é bem essa relação mesmo. Então, qual a chance que você tem de ser autoconfiante, ressignificando a sua relação com seus pais? Se você não reconhecer essas pessoas como as melhores para a sua vida, você não se reconhece, por quê? Porque você é metade seu pai, metade sua mãe, independente de você querer ou não querer. Você tem 50% células da sua mãe, 50% células do seu pai, no seu corpo. Independente de você gostar ou não gostar, querer ou não querer. Então, se eu não os reconheço, eu não tenho chance de me reconhecer. Se eu não gosto deles, se eu não reconheço, respeito, valorizo para aprender com eles, eu não tenho chance de avançar na minha vida. Sabe por quê, gente? O que vocês vão fazer? Não gostando dos seus pais, não gostando da história que você viveu com seus pais, você vai querer corrigir. Acabou. Quando eu quero corrigir alguém, eu me impeço de ter liberdade, de ser livre para ser quem eu for. Certo? Por quê? Porque eu estou olhando para trás. Eu estou o tempo inteiro. Eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer diferente. Eu vou dar para meu filho o que meu pai e minha mãe não me deu. Eu vou fazer diferente, eu vou isso, eu vou fazer aquilo e tal. E quem é você? Alguém que vive para corrigir o pai e a mãe. E a segunda postura que também te impede de avançar é você idolatrar seus pais. Porque você também tira a sua liberdade de ser quem você é. Porque você vai os ver sempre muito além de você. E a realidade de cada um é cada um. Se eles tiveram, né, uma vida, uma história linda, saíram do nada, construíram um monte de coisa, a sua história não é literalmente a continuidade da deles. É com a deles você construir a sua. É óbvio que o legado é muito bom, mas eu preciso ser eu. Tem um filme que eu gosto muito de indicar, que é Era uma Vez um Sonho. E aí ele é uma história real, né? Ele é muito bom, ele é uma história real. E ele fala no finalzinho do filme, ele não é de constelação, não é de nada, mas ele é de vida. Né? Então é para a gente entender isso. Então, nesse sentido, ele fala o seguinte, no finalzinho: aprendi com a minha avó que nós somos as nossas raízes, mas escolhemos ser quem nos tornamos todos os dias. Então, essa escolha, ela é sua. Você quer avançar? Ressignifica a sua relação com seus pais. Porque você vai ressignificar a sua com você. Né? E você vai avançar. E isso é muito, muito importante. Muito poderoso. Então, você nem mitifica e nem desconsidera, né? Rebaixa o lugar dos seus pais. É respeito, é gratidão, reconhecimento e aprendizagem. Reconhecimento, porque eles são parte do que você é, né? Você se conhece melhor se você os olha com um olhar de acolhimento, de amor, de curiosidade. Muitas vezes a gente já está tão
já tem todos esses preconceitos, né? Às vezes você passou um momento difícil porque você julga, né, as pessoas, porque a gente você acha os pais super-heróis, né? E de repente você vê que não é bem assim. Tem muita gente que Isso, fica muito chateado com essa quando se dá conta que eles são pessoas normais, exatamente. que acertam, que erram, mas que uma coisa que você fala também, Neruel, que são perfeitos Adoro. para nós. São os Eu nossos, falo. né? E assim, eu falo realmente que nós todos somos perfeitos. A gente tem qualidade e tem defeito. Acabou, né, para você hoje a imperfeição. Acabou esse conceito. E eu falo muito assim, eu vejo a pedagogia, né, a profissão de professor, muitas vezes pouco reconhecida por nós mesmos, por Nós nós mesmos professores, professores, né? exatamente. Então eu falo isso porque como professora, por muitas e muitas vezes eu falava muito com os meus colegas, né? E assim, olha o lugar que a gente tem. Ah, mas professor não ganha nada, não sei isso, não sei aquilo. Não, não ganha É sofrido. porque ele não A inova. gente muitas vezes não se valoriza, muitas E eu, vezes. quando não me valorizo, por isso que eu falo, e vem isso, não é da profissão. Por quê? Eu vejo muitas vezes assim, a pessoa, ela acredita que ela é professora por falta de opção. Ela foi professora por falta de opção. Ela foi professora porque ela não deu conta de passar em algo mais difícil. Ela foi professora por uma série. Ah, inglês. Na hora de uma crise, inglês é a primeira coisa que vão cortar. Né? Igual, por exemplo, psicoterapia. Muitas vezes a pessoa falava, na hora da crise, a primeira coisa que vai cortar a psicoterapia. Eu falo, a minha não. A minha não vai cortar, não. Eu tenho certeza que meu cliente vai tirar outra coisa, mas ele vai ficar na terapia. E era batata. Era, de fato, algo muito sentido. Até porque eu começava a olhar, né, dessa forma para mim. Então, como é que vocês estão olhando para vocês? Como vítimas da pandemia? Como vítimas de darem aula para crianças pequenas? Como pessoas que tiveram muito mais prejuízo do que a maioria? E eu vou falar uma coisa aqui, que a Roberta me falou muito uma coisa assim, não, é muito presente a questão do nosso cansaço. E professor é canseira, né? Por quê? Porque canseira que eu falo, que a gente dá muito, a gente prepara a aula, a gente imagina uma coisa, imagina outra, e faz isso, faz aquilo, mas chega na sala de aula, eu tenho certeza que vocês também. É bom demais, dá vontade. Eu falo assim, gente, eu queria fazer live o dia inteiro. Você Tem hora gosta? que eu não faço ainda, vou fazer mais, né? Porque se me deixar falando, não tem coisa que eu gosto mais. Para que a pessoa aplique aquilo, né? Então, eu via muito assim, se eu não me colocar como segunda, terceira, quarta, última opção, ninguém vai me colocar como última opção. E quem me colocar não é para mim, não é seu cliente, não é seu Uhum. aluno, né? Exato. E uma coisa que eu quero, que eu gosto muito também de falar, né, Roberto? Você já viu isso? Nada é contra você. Essa que eu ia pegar agora. Eu adoro Nada. e Eu dá um. aprendi isso muito por inconformidade. Eu não acreditava que as pessoas eram más. Eu não acreditava que alguém tinha inveja de mim por ter. Eu não acreditava que alguém queria me prejudicar por alguma coisa específica. Eu não acreditava que eu tivesse que viver menos coisa porque o outro tinha olho gordo, Se tinha energia incomodava com a sua negativa, né? Eu alegria. falava para mim mesma, eu falava, se você acredita em energia negativa, você tem a obrigação de acreditar na positiva e de ser mais forte. Por que você só acredita do outro lado, né? E Então, aí eu comecei a entender que ninguém estava contra mim. As pessoas estavam a favor delas. Elas estavam protegendo, elas estavam se defendendo, elas estavam, né, se reconhecendo.
Alguém com inveja de mim, ela não é com inveja de mim. Ele não está vendo nele o valor que ele vê em mim. Mas, enfim, é dele, né? Eu aprendi a não misturar o meu com o de ninguém. E nem deixar o do outro misturar com o meu. Quando ele vinha e falava, Neiroque, você é isso, você é aquilo, né? Eu falava, olha, então vamos esclarecer. Eu falei, foi isso, isso e isso. Isso aí que você está pensando é seu, não é meu. Então, se vocês fizerem esse exercício, né, que a Roberta trouxe muito bem, assim, hoje, a partir de hoje, eu vou olhar para os meus pais, eu vou passar um exercício para vocês fazerem agora em relação aos pais, né? Tem um poema da Clarice Lispector que eu amo de paixão, eu dou na mentoria, eu dou no curso Virando a Chave, eu dou na formação, que chama Sapatos. E é calce os sapatos dos seus pais. Por isso que eu falei, não tem necessidade nenhuma de você saber a história se você não tiver essa condição. Mas imagine os sapatos dos seus pais, se você não tiverem eles por perto, né? Então, imaginem os sapatos. E o poema, ele fala assim, antes de julgar o meu caráter, a minha vida, calce os meus sapatos. Percorra os caminhos que eu percorri. Leve os tombos que eu levei. E levante assim como eu levantei. Aí sim você vai poder me julgar. Toda vez que eu falo, estou te falando isso agora, eu fico arrepiada. Tem 20 anos que eu falo desse poema, tem 20 anos que eu emociono, porque é muito real, né? A partir do momento que você entende que alguém tem uma história e que ele traz o melhor disso, você tem a sua história e vai levar o melhor disso também, né? Você vai ser o seu melhor. Por quê? Porque você veio de um encontro de duas pessoas, do amor de duas pessoas, da forma delas amar, da maneira delas amar. Então, tem pai que ama humilhando, tem pai que ama criticando, tem pai que ama batendo, tem pai que ama elogiando, tem mãe que ama, né, protegendo, tem mãe que ama amedrontando, tem mãe que ama criticando, desvalorizando, tem mãe que ama enfraquecendo, fortalecendo, porque cada um tem o seu jeito e sua forma de amar. É o que sabe, Agora, é como você, sabe, né? Isso, exatamente. Agora você está com essa missão, calçar os sapatos dos seus pais. Se você tiver a oportunidade, ouça a história deles. Não para ter dó, não para achar nada, só para você entender que reconhecimento passa por isso. Reconhecimento, respeito, aprendizagem. Aí vem a gratidão. Porque a gente não é grato por aquilo que a gente não gosta. A gente é grato por aquilo que a gente reconhece. E a aprendizagem é a única maneira, a única forma, né, que você vai ter de fazer algo avançar na sua vida. Então, você vai ser aquele professor de inglês inovador, aquele professor de inglês foda, sabe? Aquela professora que só você dá aula do seu jeito. Mais ninguém. Que inova naquilo que você faz, que faz diferença naquela criança. Eu lembro de todas, não tem uma que eu esqueci. Nenhuma. Já são 10 anos de professores, né? E todos foram muito marcantes para mim. Todos, todos, todos. E é o que eu falo assim, eles fizeram muita diferença na vida dos meninos. E aí, o que eu falo para você? Outro exercício. Você é perfeito. Você é perfeita, você tem qualidade, tem defeito. Fortaleça suas qualidades, que o tema da live é esse. Como fortalecer sua autoconfiança? Fortaleça, reconheça, fortaleça suas qualidades e administre os seus defeitos. Como é que eu administro, Neiruel? Com conhecimento, com consciência deles, com parar de negar. Como é que eu faço isso? Quando você sai da infância adulta, de se sentir vítima dos pais, depois vítima da pandemia, depois vítima da dificuldade da escola, da aula. Que você trabalha às vezes. Isso. É um exercício difícil, porque muitas vezes você realmente está... 20 anos. Você não vai levar isso porque eu estou te adiantando um pouco. Vocês estão ouvindo, e também, né, gente? Você fazer, né? Você olhar para o quê? Para realmente aquilo
que você tem controle, né? Exato. E aí você vai dar conta de ser a melhor professora, o melhor professor, aquele que bate no peito e fala: eu sei fazer uma criança de 3, de 4, de 5 anos gostar de inglês. Porque Gostar eu sou é o apaixonada principal. em inglês, né? E eu É acho essa isso a nossa assim, busca. exato. E toda vez, então, esse segundo exercício, eu sou perfeito, eu tenho qualidades, eu tenho defeitos. E você vai olhar para todo mundo desse jeito. Todo mundo tem qualidade, tem defeito, né? Uhum. Terceiro exercício, ninguém é contra você. Todo mundo é a favor A de si favor de si mesmo. mesmo. E você tá ali para dar o seu melhor e o outro também. Por isso vem o quarto exercício. Tá Vocês todo estão mundo anotando, certo. gente? Tá Papel todo e mundo caneta. certo. Adoro. Vivo com eles aqui o tempo todo. Aonde eu vou tem caneta e papel. E o quarto exercício é tá todo. Não existe errado mais. Tá tudo certo. Não tem nada errado. Só que você agora é uma adulta, um adulto que vai escolher os certos que têm compatibilidade com você e os certos que são incompatíveis com você. Aquilo que é incompatível, você recua, distancia, tira para lá. O compatível, sabe por quê, gente? Você não tem noção do quanto a sua energia desgasta. Assim, ó, vai pelos dedos da mão mesmo. Cancela É sua vida, pelo impressionante. amor de Deus. Descarta isso, né? Rogers falava muito isso. Energia descartável é aquela que você emprega no que você não tem controle. No que você tem controle? Na sua forma de ensinar. Você não tem controle de pai ou mãe que vai querer inglês, que pandemia vai acabar um dia, que Gestão agora. escolar, a gente Isso, tem controle, tá exatamente. ali na nossa sala de aula, a nossa Isso, fluência, você precisa estar sempre se renovando, né? isso. E eu falo para vocês, porque às vezes muita gente fala, ah, Neruel, você é diferente, você reconhece o professor. Gente, tem muita gente que reconhece vocês. Muita. Vocês não têm noção do quanto todo mundo ficou agradecido aos professores, do quanto vocês se empenharam nessa pandemia para inovar, e inovou mesmo, né? E assim, arriscou, foi linha de frente. E assim, porque vocês simplesmente são, né? É essa parte fundamental da nossa vida, como algumas outras, né? Alguns outros momentos. Teve uma vez que um cliente meu, médico, a filha dele falou assim: pai, eu quero fazer. Não quero fazer medicina, não, porque aquela coisa, né? Você, sua vida é muito corrida, eu não gosto e tal. Eu quero fazer pedagogia. Aí ele virou e falou assim: nossa, que maravilha! Adorei a sua escolha. E ela assustou, segundo ele, né? Ela assustou. Ele falou: por quê? Ele falou assim: nossa, você conhece aqui de casa, alguns melhores amigos nossos são todos pedagogos e extremamente bem-sucedidos. Autores de livro, autores de método próprio, autores, não sei. Aí ele foi falando. Filha, a questão não é a profissão. A questão é como você vai desempenhar essa profissão. Eu O não que tenho você essa faz necessidade dela, que você né? seja médica. Seja o que você quiser, que bata o seu coração, para que você todo dia acorde, não para se arrastar, mas para você mudar o mundo. E aí que ele falava, eu na medicina sou essa pessoa, você sabe disso. Porque ele era um médico totalmente também diferente, né, da maioria e também não tinha horário. Então, o que eu quero mais falar para vocês, autoconfiança, a gente fortalece no campo de batalha, administrando as dificuldades. E adulto, ele não tem nenhuma barreira mais. Ele administra, ele escolhe. Adulto não é obrigado a nada, né? Você não é obrigado a ser professora, nem professor. Você poderia ser o Ou que você quiser. não é obrigado a trabalhar naquele determinado lugar, Não, com aquele não é. determinado grupo, né? A gente tem que Isso, entender que existe um leque de oportunidades, graças a isso. essa língua que ainda é rara aqui, né? São raras as Gente, é pessoas que muito. falam. Então,
podemos sim Muito. olhar um pouco mais esperançosos, né, para a nossa Nossa, que profissão. vocês são extremamente necessários. E assim, não sei se vocês têm valor, né, noção do valor do que vocês trazem como conhecimento, né? Porque assim, eu falo que o professor de inglês, inglês liberta. Eu falo porque eu não falo inglês, eu não me sinto com a liberdade que eu vou ter quando eu falar, porque eu vou falar. Eu vou Eu falar também. inglês esse Conte ano, comigo. conta demais. Porque inglês liberta, literalmente. Inglês liberta. Não tem um lugar no mundo que quem fala inglês não chega e vai se virar. Não existe, não existe hoje. Então, assim, agora, tem método que é chato, tem método que é mais do mesmo, e mesmo assim, ele vai revolucionar a vida de alguém. Só que primeiro ele tem que revolucionar a sua. Exato. É você que está com isso na sua mão, é que tem que fazer essa diferença. Você tem que olhar o inglês na sua vida, né? Como aquilo que para você te revolucionou. Que Aquilo abre que para você portas. tirou você do lugar, né, Roberta? E que assim, eu falo muito isso nas minhas lives, né? Criança é obrigada a tudo. Criança, adolescente, adulto não é obrigada a mais nada. Você está onde você está por escolha. Adulto só tem um caminho para ele: escolha. Mas por que você vai ser adulto? Porque você vai ressignificar a sua relação com seus pais. Vai avançar na sua vida e reconhecer a sua capacidade. E vai se colocar em primeiro lugar. E vai realmente olhar tudo que você tem. Por isso que eu falei dos 4 exercícios fundamentais, né? Mas vamos lá, senão não paro de falar. Não, recapitulando os exercícios, porque eu acho que isso é um recomeço, né? Às vezes só faltava uma virada de chave, né? Para você começar de novo, entender que você não precisa ficar preso a esses julgamentos, a essas histórias tristes, Sim, né? Porque é sim, tanta coisa para lembrar. Igual você sim, disse, Neruel, que tem tantos pais que valorizam, tantos coordenadores que valorizam, tanta gente da sociedade que valoriza, é. mas um comentário negativo é o que fica guardado por muito tempo. E a gente, Isso, às vezes, se esquece dos sorrisos das crianças, né? isso, Da alegria, da confiança que as pessoas depositam na gente, porque uma pessoa que te tratou com desrespeito ou com menos, né, do que você merece, te marca muito. Então, eu acho que a gente isso, tem que realmente escolher isso, focar no porquê do que a gente isso, faz, né? exato. E nesses sinais muito claros que a gente tem, especialmente com os pequenos, de que eles gostam da nossa companhia, de que a gente está sendo uma influência positiva na vida deles e que não vai ser só naquele tempo que ele está com a gente. Aquilo marca para o resto da vida. Então, para a Gente, gente. vocês marcam a vida deles para o resto da vida. É muito legal, é muito. E quando eu falo, marco de toda forma, né? Assim, com qualquer jeito, mesmo professores mais bravos, né? Ou mais difíceis, mais exigentes, as outras mais fofas, né? E tal. Então, eu sempre fui uma professora mais exigente. Eu achava que eu era fofa, até meus alunos falaram, não tem nada de fofa, né? De fofa não tem nada. Mas é muito. Mas sabe por que eu exigia dos meus alunos? Porque eu acreditava neles. Eu não aceitava eles duvidarem deles. Eu falava, não, vocês podem mais. Vocês dão conta de mais. Vamos lá. Né? Então, assim, É uma é chacoalhada, fundamental. né? Você não está Isso, vendo quanto você tem aí para trabalhar, para, né, isso. expandir. Tem vários Exato. comentários aqui, o pessoal parece estar curtindo bastante. Nossa, segurou. Temos 30, que lindo, gente. Obrigada pela presença. Olha, a Titia Lari falou boa noite, galera. Não esqueçam de apertar o coraçãozinho várias vezes e o aviãozinho para os amigos. We are a team. Ah, Lari, obrigada. Você vê? We are a team. É isso mesmo. Juntas.
Ninguém derruba a gente. Amando, ela disse, muita gente chegando. Alguns comentários aqui sobre a coisa do reconhecimento dos pais, né? Nem mitificar e nem Reprovar. diminuí-los, nem reprovar um ser humano que trata mal seus próprios pais, que lhe deram uma vida. Imagina como será com alguém diferente, sem laços consanguíneos. Às vezes tem muita mágoa envolvida, né? Que não foi trabalhada. Sim. Realmente entender, a gente às vezes espera demais, né? De pessoas que estão ali fazendo o que É uma podem. cultura, né, Roberta, que a gente tem de olhar as coisas a partir de nós, A partir do que a né? gente, da nossa expectativa. Às vezes a gente tem que se colocar um pouquinho de lado e enxergar o outro, se colocar nos sapatos do outro. Isso é libertador, né? Isso, Libertador. Que bom. exatamente. E é muito, Nossa! muito importante, a gente fala, né? A partir do momento que você ressignifica a relação com seus pais, você literalmente renasce, você liberta, você fortalece, né? Porque eu falo assim, não existe cansaço físico. Cansaço físico, se você olhar para você e falar assim, nossa, como eu tô cansada. Não é físico. O físico, com 2 horas de descanso, cientificamente falando, você recupera. 2 dias acordados. O que detona você, o que acaba com você é o cansaço emocional. O que é o cansaço emocional? Você imaginar, sentir, tipo o que a Roberta falou de um comentário maldoso. Gente, para mim, quando eu trabalhei isso em mim, quando eu realmente reconheci de verdade que uma pessoa que fez um comentário negativo, ela não me ofendia, eu falo autoconfiança, é quando você para de se preocupar em perdoar e começa literalmente a não se ofender mais, né? Isso é autoconfiança. Você não tem mais aquele, sabe aquela obrigação de perdoar? Perdoar é uma atitude arrogante de que eu sou melhor que aquela pessoa e aí eu vou perdoá-la por tudo que ela fez comigo. Ela não fez com você, ela faz com ela, né? Eu falo, pai e mãe nenhum, ele é com você o que ele não foi antes com ele. Nenhum. Olha e me diga. Os meus foram assim, de todo mundo que eu conhecia. Então, você sabe que você é autoconfiante quando você nunca mais vai se preocupar em perdoar. Você vai sempre falar o quê? Isso não é meu. Isso é dele, né? A pessoa fez um comentário negativo. Neruel que é doida, Neruel que é charlatã, Neruel que é, sei lá, né? Qualquer coisa. Ok. Ele pode, né? Pensar o Fala que ele mais a quiser. respeito da pessoa do que, né? Se ela Isso, externaliza, é porque ela não está cabendo, ou isso, talvez a inveja, ou uma carência, o que ela vê no outro, que ela sente que ela não tem, e ela isso. sente essa necessidade de tentar E o que descer, que baixar o outro para o nível que exato. ela acha que ela tá, Isso. né? Por isso que na hora que eu falo, não existe, na hora que você fala tá tudo certo, acabou essa questão de você estar certa para o outro estar errado. Acabou. Acabou essa disputa do outro estar certo para você estar errada, porque o seu desgaste emocional é todinho esse. Eu tô errada ou eu tô certa? Eu tô errada ou eu tô certa? Eu tô errada ou o outro tá errado? Que injustiça. As injustiças tiram seu sono, tiram a sua vitalidade, né? O mundo é injusto, a vida é injusta, totalmente. E aí vem uma coisa, Roberta, que eu falo só tem isso acima de pai e mãe, né? Que é a sua fé. No que você acredita? E quando eu falo fé, gente, eu não estou falando de religião, não estou falando nem de Deus. Fé para mim é aquilo que você acredita. Pode ser ciência, pode ser literatura, pode ser sol, lua, pode ser qualquer coisa. Mas precisa ser uma referência para você. Eu acredito em Deus. Eu não sou religiosa. Eu acredito em Deus, né? E eu acredito que tudo tem um sentido e um propósito na minha vida. As Um minhas perdas, os propósito. meus ganhos, meus tropeços, né? As minhas crises no casamento, as minhas dificuldades,
na minha vida como um todo, todas as minhas escolhas. Então, eu parei de usar meu muro de lamentação, sabe? De olhar para trás e, se eu pudesse, esse é o quinto exercício. Nunca mais você vai fazer isso na sua vida. Por quê? Porque o seu passado, ele só tem um único objetivo na sua vida: melhorar o seu presente para assegurar a sua autoconfiança para o seu futuro. Por quê? Porque o passado, eu falo que ele é um grande professor que a gente não valoriza, né? Tá ali ensinando tudo pra gente, de mão beijada, e a gente insiste em não querer aprender. Eu acho isso uma sacanagem com a gente, né? Eu acho, é por isso que a gente fala, né? Que não adianta muito. Mas assim, a sua melhor professora é a sua vida passada. Olha para ela com respeito, olha para ela com admiração, olha para ela com reconhecimento. É o que eu falo. Ela teve um sentido. Para de fazer igual um jogador de pôquer iniciante, que ele não reconhece que ele ainda não sabe jogar e ele quer jogar igual quem joga há 30 anos. E ele vai perder tudo, até a casa. Por quê? Porque ele não baixa a guarda, não olha para aprender com as atitudes, né? Com o que ele veio, porque eu coloco muito assim, Roberta, a gente nunca erra até errar. Todo erro, ele foi antes uma certeza de acerto. Todo. Depois que você praticou, você viu que o resultado não foi legal. Mas até aquele momento, por isso que eu falo que o pai e mãe não erra. Ele não erra, eles não erram, né? Por quê? Porque ninguém tá errado, né? Porque todo erro, você não sabe que ele é um erro até ele ser um erro. Mas até ele ser um erro, ele é um acerto. Né? Acho que é o melhor que você está fazendo, né? Isso, exatamente. Então, nesse ponto, a gente precisa exercitar esse tipo de coisa, essa sensação da injustiça, essa sensação de, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Essa negação, às vezes, que a gente tem da nossa capacidade de aprender. A gente fica botando a responsabilidade em noutros, né? Ou na situação. E às vezes, muitas vezes, dá pra gente retomar o controle da nossa e se você quiser saber se você é infantil ou não, é se você coloca culpa nos outros. Se você coloca culpa, você é infantil. Se você assume as responsabilidades, você é adulto. Por quê? Enquanto eu coloco a culpa no outro, eu não tenho o que fazer. E criança é que coloca a culpa no outro. Já viu? Pelo menos eu colocava a culpa em todo mundo, menos em mim, né? Os meninos aqui, até hoje. A culpa é do Heitor, a culpa é do Adriano. Aponta o dedo para tirar o seu. Gera boleto, gente. Adulto paga boleto e gosta de pagar boleto, tá? Essa não. Esse exercício aí a gente vai ter. Bora pagar esse boleto. Vamos gostar de pagar boleto. É bom demais pagar boleto. Quanto mais caro, melhor. Poder pagar é bom demais, né? Não é? E todos nós podemos pagar o boleto que a gente quiser. Sendo realmente adultos, reconhecendo o nosso devido lugar. Né? Que aí vem a terceira regra da nossa... Lembra que eu falei? Primeiro o pertencimento, da onde eu vim. Depois o lugar que eu ocupo, que é a hierarquia, o reconhecimento, né, da autoridade de quem veio antes e da minha autoridade que estou vindo agora. E a troca. Adulto troca. Criança só quer receber. Por quê? Porque ela é pequena. Ela não dá conta de fazer ainda. Se você está querendo só receber, se você ainda está se vendo ou de forma... Negrioca, mas eu dou demais e não tenho reconhecimento. Você já sabe, está dando demais. Para que está dando demais? Né? Então, troca é algo que tem ida e volta. Né? Não é uma questão de, eu vou fazer isso para a Roberta, eu vou fazer essa live com a Roberta, aí depois a Roberta tem que fazer uma comigo. Né? Não é isso. Eu vou fazer uma com a Roberta e eu vou contribuir aqui com a Roberta também vai contribuir aqui.
E depois, em outro momento, a gente vai falar alguma coisa, a gente beta ou Eu faço. a gente vai se encontrar em outro momento. Mas por quê? Porque outra pessoa vai vir fazer outra live comigo, se não for a Roberta, por exemplo, né? Mas é troca, tá? Eu e tá a Roberta aqui, as duas falando, as duas demonstrando conhecimento com vocês aqui. Isso é troca. Criança não faz isso, criança só recebe. Não tem essa maturidade ainda, né? Não é? Porque eu vou te Exatamente. falar, elas têm outras coisas que elas nos mostram que às vezes a gente Isso, fica de cara, né? Você isso. bem sabe, né? Que os seus Demais. Demais. a gente aprende sobre a gente, né, com a criança, porque eles nos imitam. Aí você vai ver, nossa, eu tô falando assim, nossa, eu Isso, faço exatamente isso. Tá ali o isso. espelho, né? É o espelho. É bom demais. Gente, o que que faz? Por mim, eu fico aqui mais, mas já, mas senão a Neiruel que nunca mais volta. Como é que Olha, vocês estão? Querem saber? Né? perguntem. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro a importância da gente recomeçar mesmo com mais. Não é perdão, né? É reconhecimento, é gratidão. É Exatamente. se dar valor. Você está pronto, Isso. você está pronto, né? A gente às Você vezes acha está que nunca está pronto. Vai para pronto. o campo de Pronto. batalha, que é só assim que você vai ficar bom, vai ficar boa, né? Vai afiar seu machado, vai Isso aprender, aí. vai ensinar, né? Então, assim, a pandemia, ela fez muito estrago, muito. Ela pegou todo mundo muito de surpresa. Eu vou Muito. falar honestamente com vocês, porque eu sou suspeita. Eu trabalho com crise minha vida inteira, né? Então, tem 27 anos que eu só trabalho com crise e eu sempre vi a crise positivamente, sempre. Se foi uma bênção que a psicologia me trouxe, isso eu sou extremamente grata a ela. É como somente a partir de uma crise que grandes descobertas são feitas, grandes evoluções são adquiridas. Então, quando veio a pandemia, veio, né, muito da noite para o dia. Eu sei que para a maioria esmagadora das pessoas foi muito difícil. Mas eu sei que elas Assustador. tiveram muito, muito. Foi da noite para o dia, foi de uma forma, né, que você teve que se organizar para manter essa questão. Peraí, aí vem um autor que eu amo de paixão, né? Que eu falo assim, se tem uma frase que eu gostaria de ter inventado, eram as duas dele, mas não foi. Mas essa foi demais. Ele fala assim, você não escolhe, que é o Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, o livro dele. Você não escolhe as circunstâncias da sua vida. Cancela isso. Cancela, ele não fala não. Só eu é que falo. Mas assim, ele fala, né? Você não Esquece. escolhe as circunstâncias da sua vida, mas você escolhe como você lida com as circunstâncias da sua vida. Isso é seu. Ninguém tira isso de você, a não ser você mesmo. Então não tem nada, ninguém no mundo que tira a sua habilidade, capacidade de lidar com qualquer coisa que vier para você. E ele fala ele tem um outro pensamento que esse né, é meu de cabeceira, que foi o que me impactou depois do Sartre, né? Porque o Sartre ele tem um que ele fala, não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você faz do que fizeram de você. E vida que segue, vamos embora, né? Mas o Essa é Viktor Frankl ele maravilhosa. fala assim, se a situação for boa, desfrute-a. Se a situação for ruim, transforme. Se a situação não puder ser transformada, transforme-se. Não tem jeito de você não ter saída, né? Agora vem uma frase minha, né? Não existe problema, gente, a não ser quando você idealiza a solução. Se você não idealizar a solução, você tem solução para tudo. Para tudo. Para tudo. Não existe problema. Problema é aquilo que chega para gente, que a gente gostaria que tivesse outra forma de agir, que não Sim. é a real. Na hora que você vai para a É. realidade, tem solução para tudo, inclusive pandemia.
E olha que você vai sair melhor dela do que você entrou. Eu tenho certeza absoluta. Me fala se eu estiver enganada. Fala para Tá, mim. não. Olha só, todo mundo que está aqui agora escolheu tirar esse tempo para si, né? Para aprender um Exatamente. pouco mais. E isso eu fico tão honrada com a sua presença, Neiruelk, com seus ensinamentos. Eu vou te Obrigada. falar, viu, gente? Essa hora é cara, tá? Devidamente precificada, como a nossa tem que ser também. Neiruelk ensina Isso. muito todos os dias. E eu vou te agradecer muitíssimo. Eu realmente espero que essa não seja a última. Se Ah, com vocês não certeza. seguem a Neiruelk, vai lá, tá? Ela tem um curso maravilhoso, Virando a Chave, e mais coisas chegando aí. Tem um livro que eu recomendo, tá? Também Muito sobre bom. autoconfiança, muito bom. Muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que vocês se lembrem dos 6 exercícios. Você quer relembrar, Neiruelk, os 6 Vamos, exercícios? vamos relembrar e também, claro, agradecer já essa live maravilhosa que eu gosto sempre de fazer com pessoas que também acreditam nisso, é muito maravilhoso. Então vamos lá. O primeiro exercício, gente, calcem os sapatos dos seus pais, né? Você calçando os sapatos deles, você compreende que você não, eles não vieram seus pais, eles vieram antes e eles deram o melhor deles para você, né? Então, isso é fundamental. Calçar os sapatos é reconhecer a história e que aquilo veio o melhor de mim, né? Então, aí na sequência, a gente vem com aquele outro exercício. Às vezes vai alterar a sequência, mas vocês Sem podem, problema. né? Vocês podem colocar. Ninguém é contra mim. Ninguém. Eles são a favor deles Absolutamente mesmos. ninguém. Todo mundo é a favor de si mesmo, né? Eu não existe certo e errado. Tá todo mundo certo, né? Porque vai vir o seguinte: o certo eu escolho estar perto ou longe. Tá tudo certo, ninguém tá errado. Eu escolho os certos compatíveis e os certos incompatíveis. Somos perfeitos. Temos qualidades e temos defeitos, né? Você vai fortalecer, autoconfiança é fortalecer mesmo, né, a sua qualidade e administrar os seus defeitos. Isso faz com que você olhe o seu relacionamento sem querer que ele seja imperfeito. Como? Sem defeito. Ah, Isso que entendi. Sem leva tanta ilusões. gente a tomar remédio, a ir para a clínica de reabilitação. Por quê? Porque imagina, né? Quantas e quantas vezes você fala para você: ah, ninguém é perfeito. Só que o ser humano não gosta de ser imperfeito, né? Porque toda vez o imperfeito dá uma impressão de errado. De E por você aprendeu fazer, aqui que né? não tem. Hã? De por fazer, de incompleto. A gente não é incompleto, a gente pode sempre melhorar, ganhar novas habilidades, mas você já é, né? Isso. Você é perfeito, você tem qualidade e defeito. Eu falo muito, eu dou esse exemplo, então, ele é o quarto, né? Terceiro, O perfeito é o quarto, não foi, não? Então, fala pra mim. ressignificar, não, calçar os sapatos Calçar os dos seus sapatos dos pais, seus né? pais. Ninguém, Ninguém é contra mim. nada pessoal contra você, tá todo mundo certo, Tá todo mundo certo, é verdade. né? E Tá eu todo sou mundo perfeita. certo, não tem errado. Eu não vou gastar minha energia acreditando que tem algo errado, né? Eu vou escolher com quem eu quero estar perto. Eu não sou obrigada a ficar com quem eu não tenho compatibilidade, Isso né? é importante. Somos perfeitos, temos qualidades e temos defeitos. Isso é a perfeição. O ser humano é perfeito, tudo é perfeito, né? Tudo maravilhoso. Cancela perdoar. Para de se ofender. E o sexto, problemas não existem, só tem solução. A não ser que você Ah, idealize a solução.
Então, manda ver com esses baixinhos. Vocês são muito importantes. Acompanhe essa Roberta, faça o curso dela, porque vocês fazem muita diferença na vida deles, mesmo. Mas faça primeiro na sua. Eu quero você muito mais empolgado com você, com aquilo que você produz. Sabe aquele tesão de falar o jeito que você dá aula, o jeito que você estuda, o método que você cria, o como a escola ganha, vamos dizer assim, né? Tendo você lá, como a sua escola e tal. Então, assim, empolgue-se com você, que a empolgação do outro é consequência. Totalmente. Tá bom? Ah, isso aí. E é Neruel, isso que é autoconfiança. Bora pagar boleto. Lembra? felizes, podendo pagar os boletos que a gente escolhe É pagar, né? bom demais ser adulto, é bom demais ser dono da própria vida, é bom demais ser responsável, ter escolha e, principalmente, saber renunciar. Né? Então, Faz toda parte da escolha, na disciplina. verdade, ela é a renúncia. Né? De Mas é a alguma vida outra que segue coisa. assim. Então, Ah, vamos meu lá Deus. que vai ser muito bom. E foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês, né? Estou extremamente contente de ter participado dessa semana com a Roberta, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu tenho certeza que contribui, assim, absurdamente com vocês. Continuem nessa linha. Não falei para vocês que valeria a pena? Vamos deixar essa live gravada. Se você ainda não segue a Neruel com Norberto, vai lá. Amanhã cedinho, 8 da manhã, eu já libero a segunda aula da Very Young Learners Teachers Week. Se você não viu a primeira, corre e veja, porque é Corre. só uma semana. Amanhã nós teremos outra live com uma entrevistada muito especial. Eu espero que vocês estejam todos aqui, tá? Dá uma olhadinha, tem muita gente boa vindo. Neruelke, sinta-se abraçada. Obrigada. Uma ótima noite, espero falar com você muito em breve. Pessoal, Beijo. é por aí, resgatando. Resgata a Bora lá, esperança e o autoconfiança seu com valor. foco somente na solução. Vira Foco essa na chave. solução. Vira essa chave. Ok, gente. Boa Beijo. noite. Tchau. Beijo. Obrigada a todos.